Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, fala que estão no mercado, tá? E que ao mesmo tempo estão com dificuldade em contratar. Mas isso não é difícil de saber que essa dificuldade seria potencializada. Por quê que seria potencializada? Eu vou ler aqui com vocês um pouquinho da reportagem do GE, dando créditos ao GE, que fez essa reportagem, pegando a entrevista que o Fabinho Soldado deu para o pessoal da Amazon Prime antes do jogo entre o Corinthians com o Botafogo, tá bom? Aí a gente vai então comentando, logo em seguida a gente comenta. O chefe do departamento de futebol deu razão às críticas do técnico Dorival Júnior sobre a demora para a chegada de reforços e disse estar no mercado, atrás de peças que se encaixam no orçamento do Timão. Todas as janelas foram feitas com muita criatividade e profissionalismo. Qualquer treinador precisa de reforço. O Dorival está coberto de razão em cobrar publicamente a chegada de 4 novos jogadores. Mas ele está ciente da dificuldade que estamos enfrentando. Existem carências e necessidades. Estamos trabalhando para trazer os jogadores que vamos trazer, mas vamos trazer aqueles que estiverem dentro das condições do Corinthians. Espero poder reforçar o clube, declarou o Soldado em entrevista à Amazon Prime. Mas sabe de uma coisa? Aí diz aqui o seguinte, só para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia, só para a gente não esquecer. O Corinthians tem uma dívida, tá? De aproximadamente 2,5 bilhões. Não é milhões não, pessoal. É bilhões. E enfrenta uma dificuldade para então contratar. Sabe aquela história de você, quando é solicitado para fazer algo para alguém, seja vendendo um produto ou seja prestando um serviço? Pois é, os jogadores, sempre que forem convidados ou sempre que forem apresentados a eles uma proposta para jogar no Corinthians, eles vão pensar algumas vezes antes de aceitar. Por quê? Porque eles vão analisar o atual momento do clube. Eles vão querer saber se o Corinthians terá potencial financeiro para pagar e honrar as suas dívidas. Porque o jogador, quando ele olha um histórico de endividamento como este, ele, logicamente, por mais que saiba que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou seja, o meu contrato, o qual eu estarei firmando aqui, não tem nada a ver com a dívida que eles devem para vários credores, vários empresários, vários jogadores, vários isso e vários aquilo. Eu, particularmente, faço uma ressalva de que sim, claro que vai ter tudo a ver. Se eles não estão conseguindo pagar quem já existe ou os credores nas suas mais variadas formas, será se eu não vou ser a próxima vítima? Será se eu também não vou deixar de receber? Isso vale, além do Corinthians, para 3 clubes específicos da Série A, que é o Vasco e o Santos também. Então, esses 3 clubes, né, além do Corinthians, vou aqui me ater ao Corinthians especificamente, porque é o motivo do nosso vídeo, mas vive uma realidade muito paralela, uma realidade muito semelhante. Entendeu? Muito semelhante.
Então, o que eu acho que o Corinthians tem que fazer é entender que a prioridade, como é falado aqui também na reportagem, que eu não vou ler ela toda, é a renovação dos já existentes jogadores. Então, a gente prioriza os jogadores que já fazem parte do elenco, renovando o contrato desse pessoal, tá bom? Beleza? Vejo o que eu posso aproveitar de base, ou da base, não para queimar os meninos, não para jogar os meninos no fogo, em jogos difíceis ou semelhantes, mas sim para compor o elenco. Vejo assim, tá? E aí sim, de forma muito pontual, você ir buscar um ou outro jogador. Eu fico me perguntando, a essa altura do campeonato, que 4 jogadores seriam esses que o Dorival pede e que o Fabinho Soldado disse que vai buscar, que fariam a diferença hoje no Corinthians. Se não tem dinheiro, se não tem orçamento para ter esses jogadores. É jogadores de onde? Quem são essas figuras? Quem seriam esses que, ao chegarem, além de compor elenco, vão fazer a diferença? Porque assim, se for apenas para contratar por contratar, é literalmente um erro de gestão onde vai se jogar dinheiro fora. Eu vejo dessa forma. Porque se é um clube que hoje passa por um momento difícil, um momento financeiro complicado, que não tem condições de arcar, de bancar com a coisa, eu fico assim me perguntando, que condições são essas? É porque nós vamos contratar aqueles que se encaixam dentro das condições do clube. Mas quais são as condições reais hoje do clube? Porque eu fico imaginando assim, contratar jogador de quê? De 1 milhão, 2 milhões? Encontra no mercado? E se encontrar, que nível de jogador é esse? Porque eu não vejo o Corinthians com 10 milhões de dólares, com 15 milhões de euros, para contratar jogadores medianos. Porque com esse dinheiro que eu acabei de citar aqui para vocês, o Corinthians não vai contratar jogadoraço, não. Mas se não tem dinheiro, como que vai contratar 4 jogadores? Vai contratar 4 de 1 milhão cada um? 4 de 2, 3 milhões, 5 milhões cada um? Eu não estou falando de euros, não, eu estou falando de reais. Porque eu não sei, eu não vejo o Corinthians com condições de contratar hoje ninguém. Mas não está conseguindo honrar nem o compromisso com o Memphis, pô. Não está conseguindo honrar, pagar a premiação de 4 milhões e meio do Campeonato Paulista que ganhou, pô. Vai chegar outro Campeonato Paulista e os caras não honram com isso? Não, que a gente vai contratar 4 jogadores. Cara, pelo amor de Deus. Aí é que eu falo, erro de gestão, onde não prima cortar pela própria carne. Aí eu faço logo uma ressalva aqui. Não é do Vasco que eu estou falando, mas parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Por dizer que você não vai poder contratar aquilo que você não tem como pagar e honrar o compromisso. O Corinthians também deveria fazer a mesma coisa. Porque eu não vejo muita diferença entre o cenário do Corinthians, o cenário do Vasco, financeiramente falando. Pois é, torcedor corintiano, durma-se com um barulho desse. E antes que eu me esqueça, por favor, trabalhe o dedo, dá o seu like, se inscreva, comente e compartilhe, tá bom? Abraço!